Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para gravar uma entrevista com a nossa pastora, a pastora Vera, sobre a história da nossa igreja. Como todos sabem, em outubro nós completamos 34 anos de igreja e nós estamos aqui para compartilhar para você um pouco da história da nossa igreja, como tudo começou até nós chegarmos a virar Past Church em 2023. Dá um alô aí, pastora. Olá, meus amigos, tudo bem? Estou aqui sendo entrevistada neste momento para contar um pouco, da nossa história, de tudo que aconteceu nesses 34 anos, algumas coisas que foram bem importantes para nós, para que a igreja de hoje ela possa saber tudo o que aconteceu e como é que foi o início de tudo. Então, eu estou aqui para lembrar um pouco, dessa trajetória da nossa igreja. Muito bom, pastora. E, pastora, então vou começar aqui com a nossa primeira pergunta. Como tudo começou? Diz aí pra nós como tudo começou lá no início mesmo. Foi um bom começo. Foi ali na Escola Lúcia de Castro, numa sala de aula. Eu cheguei ali, meus filhos tinham 1 e 2 anos. E ali estava o pastor Marcos, a pastora G, a Dalva, o pastor Nonato. E ele era um missionário, estava aqui fazendo um trabalho, Eles vieram lá de Bonfiglioli, da Igreja Batista Renovada, e ali eles começaram o trabalho nas casas, ali nos condomínios, e aí onde tudo começou, e a igreja, então, dali começou, então, a crescer. Muito bom. E aí, Vera, conta pra gente mais ou menos como é que foi a etapa de alugar o primeiro prédio, aonde que foi, se foi no Tabuão, os desafios, como é que foi isso? Foram muitos desafios, viu, minha amada? O primeiro prédio foi ali na Benedito Cesário, então começamos a nossa igreja e foi um trabalho voluntário ali para que aquele local se tornasse uma igreja de fato, porque até então a gente estava numa sala de aula, onde todos os instrumentos tinha que colocar todo domingo de manhã, chegava com os carros, com as caixas, com os instrumentos musicais, até ficava dentro da casa do Paulo, O Paulo morava ali próximo, ao colégio, então a gente guardava esses instrumentos ali e ele cedia a casa dele, a sala da casa dele, para colocar todos esses instrumentos. E depois, então, a gente já estava dentro de uma igreja, de um local. Então, o trabalho diminuiu bastante, Porque já estava tudo organizado. E ali começamos nossos cultos e foi tudo muito bom. E ver o crescimento da igreja até então que começasse a visão de célula, Então, acho que quando já estávamos no terceiro prédio, porque nós mudamos bastante, viu, Yamada? Tivemos muitos prédios aqui no Taboão da Serra. E aí, então, nós chegamos até a visão de células. Legal. Então, compartilha pra gente aí como é que foi introduzida a visão de célula, discipulado na nossa igreja. A gente seguia o modelo, mas a gente não era efetivamente Past Church, mas a gente vivia um pouco isso, Compartilha assim, como é que foi a primeira célula mesmo, e aí a fase de multiplicação, de crescimento, a fase era prestação de contas, não era discipulado. Como é que isso era na igreja? Isso, bem lembrado, era a prestação de contas. E aí, nós tivemos assim um tempo de aprendizado, porque o pastor Osmar, ele foi, acho que em Curitiba, buscar essa visão celular. E aí colocamos nesta visão para os membros de célula, fomos trabalhando, fomos ensinando, e eu lembro muito bem da célula protótipo, que eu tinha muita vontade de participar dessa célula protótipo, mas não fui escolhida naquele momento, E aí nós tivemos esse tempo assim de aprendizado, porque nós fazíamos células e na visão que nós estávamos, não na visão da Past Church. Mas foi bênção para nossas vidas, ter feito essa transição da igreja de programa para a igreja em célula. Isso trouxe bastante crescimento já desde aquela época para a nossa igreja.
a importância dos cultos nas casas, né, e da célula, e também da prestação de contas, que na verdade era um discipulado, né, isso fez com que a igreja crescesse muito, assim, né. E você falou um pouco, assim, né, sobre a gente ter mudado muito de prédio, né. Quando eu entrei na igreja, eu entrei na transição do prédio do Batalha pro prédio lá do Antena, aqui onde era só terreno. Conta pra gente os desafios dessa mudança de prédio do Batalha lá pro Antena, porque eu acho que o Antena foi um dos que a gente ficou mais anos, né, como a igreja, e a gente construiu tudo, os desafios, assim, para aqueles que não sabem como é que foi a história naquele lugar e aquilo que a gente passou na construção, no aluguel, até chegar naquele prédio que era muito bom. Foi muitos desafios e eu percebia que a igreja ela respondia a todos os desafios que foram feitos, né, através do pastor Osmar. E a igreja ela acreditava, né, que era possível construir um prédio, porque na verdade era de lona. E aí eu me lembro quando chovia, a água entrava na igreja e tinha que ficar todo mundo com o rodo na mão para puxar aquela água, mas a gente não desistia, né? Eu via que as pessoas elas amavam tanto Jesus que não importava o local que a gente estava e o que acontecia naquele local. E eu lembro que tinha um monturo de terra e nós debruçávamos ali em cima daquela terra para orar, para clamar a Deus por essa construção. E ali então começou os desafios e muitas pessoas nos ajudaram ali, muita mão de obra, né? Eu lembro do Jonei nesse momento que ensinou a igreja, né? Ele era o mestre de obras e aí ele ensinou, né, aos homens ali como que nós poderíamos fazer. E ali começamos então esse trabalho. Depois também tivemos um outro mestre de obra também que continuou essa construção. Então, os irmãos, eles foram muito fiéis nesta época. Fiéis nos seus dízimos, fiéis nas suas ofertas e fiéis na mão de obra. Até as mulheres pintaram paredes. É verdade, né? Eu lembro disso. A gente pintava, a gente não tinha problema para nós, né? Nós queríamos ver a nossa igreja de pé. E aí, então, foi muito trabalhoso, mas foi muito gratificante tudo que aconteceu ali. Verdade. E a gente estava olhando umas fotos dessa semana e, por incrível que pareça, nesse tempo de lona, no tempo de construção, eu via só a igreja crescendo. As pessoas chegando, eu via... A gente tinha a festa das células e aí eu via aquele mundaréu de gente. Você falou, meu Deus, né? O povo fiel. E foi incrível, né? E antes da gente encerrar esse primeiro episódio, nós queríamos que você comentasse algo sobre uma curiosidade, um momento marcante da igreja, antes da gente virar Past Church, né? Eu ouço muito, não era dessa época, mas sobre o primeiro acampamento que foi a igreja inteira. Como é que foi? Falaram que roubaram a comida e na última hora houve doação. Conta pra gente essa curiosidade pra gente finalizar esse primeiro episódio, pastor. Olha, Yamada, 34 anos, você imagina o quanto de curiosidades e de eventos, né, nós fizemos neste tempo. E um desses, né, foi esse acampamento com a igreja toda que nós ganhamos dos donos do Monte Horebe. E aí nós estávamos tão felizes por este encontro, por essa comunhão com a igreja toda, que isso nunca tinha acontecido. Nós não tínhamos condições para pagar um sítio. E essa moça com seu esposo, então, nos ofereceu essa estadia lá. Um dia antes de nós irmos para lá, nós ficamos sabendo que toda a comida que o próprio Monte Horebe ia dar para a igreja, né, café, almoço e janta, e foi roubado. E aí foi uma choradeira só. As crianças choravam, os adultos choravam, e a gente pensou que a gente não ia. Mas foi tão incrível o que aconteceu que as crianças começaram a orar. E Deus foi tão tremendo, e Ele ouviu, né, o clamor dessas crianças. E aí os donos de lá falaram para a gente que nós poderíamos ir, que eles iam comprar tudo de novo, os alimentos. E aí foi aquela alegria, aquela festa, né? E foi um tempo tão maravilhoso ali naquele lugar, naquele sítio. São lembranças assim que a gente vê em todo o tempo a mão de Deus, né? E o quanto a gente vê que as crianças, né? Elas oram e Deus ouve. E nós tínhamos e temos até hoje, né? Um ministério tão lindo
das crianças, né? A gente vê assim a mão de Deus, né? Sobre nós, ouvindo o clamor das crianças e nós conquistando este tempo lá tão bom. Muito incrível, incrível mesmo. Algo marcante mesmo, né? Nós temos algumas curiosidades aqui que dá pra gente compartilhar antes de nós virarmos Past Church, né? Mas eu acho que a gente podia deixar para as próximas semanas, né? Pra gente deixar o gostinho, o melzinho na boca das pessoas. E se você chegou até aqui, muito obrigado aí pela sua presença, né, pastora? E a gente quer trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, nós vamos continuar falando sobre os 34 anos da Igreja Past Church. 34 anos é muita coisa, né? É muita coisa. Tá bom? Queridos, Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Não fique de fora nos próximos episódios. Eu tenho certeza que Deus tem algo incrível para você. Um forte abraço.